Olá, mulheres místicas. Quero convidar vocês a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like. Me seguir também lá na minha rede social. Eu sou Michele Dias. E hoje eu quero falar com vocês sobre a criança interior. Que todo mundo fala assim, esse termo criança interior, mas será que ainda tem uma criança aqui dentro de mim? Como é que é isso? Vamos ver então. Eu vou trazer um conceito que para mim foi mais fácil de entender. Eu quero trazer isso para vocês, para trazer esse entendimento e como a gente pode curar essas memórias da nossa criança interior. E por que também entender por que muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos e como a gente pode mudar tudo isso. Então fique comigo até o final deste vídeo. Vou trazer o conceito dos kahunas, que é uns índios lá do Havaí, que eles têm uma filosofia de vida. E eles explicaram o seguinte: a criança, aqui eles vão trazer o conceito para vocês, ó. A criança, ela é o nosso subconsciente. A mãe, quando a gente fala mãe, ela é o consciente na filosofia kahuna. E o pai, ele é o divino. Então a criança, quando a gente fala criança interior, mas o que é a criança interior? A criança interior é o nosso subconsciente. Porque são no subconsciente aonde estão as nossas memórias, os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente aprendeu desde a memória uterina, desde a barriguinha lá da mãe. Então a criança, ela é o subconsciente. A mãe, ela é o consciente. O consciente sabe que a gente está consciente 5%. Isso, tudo que a gente não está consciente está lá no subconsciente, que são as memórias da criança. Por isso que a gente fala de que a gente precisa adultecer, entender a criança. Sim, porque a gente precisa ressignificar as memórias da criança, do subconsciente. Porque é a partir do subconsciente como a gente age na vida e através dos... Quem é que conversa com o subconsciente, vocês sabem? É o divino, é o Deus, o universo, o Criador, seja qual for a sua religião. Então, como acontece, então? Tenho ali algo para você resolver, alguma situação, o consciente é a mãe que a gente fala. A mãe, ela fica assim, ó. Eu tenho esse conflito para resolver, esse conflito. Tá? A mãe fica ali, o consciente. Aonde que essa mãe vai buscar recursos para resolver esse conflito? Ela vai buscar no subconsciente, das memórias da criança. E a criança vai trazer o que para esta mãe, muitas vezes? Vai trazer conflitos que ela carrega muitas vezes desde a infância. Ou ela vai dar sempre para essa mãe resolver os conflitos sempre da mesma maneira, porque foi a maneira que aquela criança aprendeu. Por isso que a gente fala que a gente precisa curar a nossa criança interior, porque você aprendeu na visão da criança, mas chegou a hora de você colocar a visão da adulta. Então essa mãe, que é o consciente, que na verdade a gente fala consciente, mas a gente não está consciente das coisas. A gente vê algo que está trazendo conflito aqui para mim e eu quero resolver esse conflito. Aonde eu vou buscar nas memórias? Na criança ali, para resolver esse conflito. E muitas vezes esse conflito não vai ser resolvido, porque a criança, ela vai sempre largar para a mãe da mesma maneira. Por que vocês imagino que se repete muitas vezes acontecimentos na sua vida, algo que precisa ser visto, porque a criança, ela vai entregar aquilo que ela tem condições. Então você precisa o quê? Ir lá ressignificar as memórias daquela criança para que assim você comece a
a fazer, a executar, a ter novas atitudes, novo comportamento em relação àquilo ali. Por isso que a gente também fala que a gente precisa acolher a mãe. A mãe ali no caso dos Kahuna, eles falam assim, a mãe ela é aquela que quer acolher a criança, então vocês precisam deixar a mãe acolher a criança, que hoje a gente faz esse papel de acolhimento, porque aquela criança, os Kahunas entendem que ela está com dor e sofrimento, por isso que ela entrega daquela maneira para aquela mãe, e muitas vezes aquela maneira não é a maneira correta para se resolver aquele conflito. Mas é a maneira que a criança sabe. E quem é que vai resolver tudo isso? No momento, eu acho isso lindo, né? No momento que você entende sobre isso e deixa o pai resolver ali. E quem é o pai? É o divino, porque o divino, ele não conversa com o consciente ali. Ele conversa com a criança. Ele vai lá, ele pega as memórias da criança. Por isso que às vezes, muitas vezes a gente, ai meu Deus do céu, eu não consigo resolver isso daqui. Porque você está sempre fazendo com que a criança, que aquela criança que aprendeu muitas vezes na dificuldade, aprendeu ali com os medos, você coloca muita carga sobre ela. E essa criança, eles falam que essa criança está cansada. E o que acontece? Acontece que a mãe ela também não faz por mal sobre isso, porque ela faz aquilo que ela dá conta, ela tá 5% consciente daquilo, ela simplesmente ela vai lá e busca na criança. Só que no momento que você toma consciência sobre isso e você pede para a divindade te ajudar, ou você cura memórias da sua criança, é que o divino pode agir. E o divino quem é? O divino é o pai. O divino traz também essa questão isso da questão deles, né? Mas a minha visão é a questão do masculino também, porque por muito tempo a mãe, ela não deixa, digamos, o pai se aproximar da criança. A mãe, ela tenta resolver de todas as maneiras o conflito ali. De todas as maneiras, a mãe tenta resolver da maneira dela o conflito. E ela exige demais daquela criança, e aquela criança, ela tá ferida, ela tá machucada. Aquela criança, ela tá pedindo, muitas vezes, um socorro. E como essa criança pede socorro? Através do nosso corpo também. A gente vê ali, através do quê? De conflitos externos. Quando há um conflito externo, a criança que está trazendo aquilo ali, então aquilo ali precisa ser visto, precisa ser curado, alguma memória de dor dessa criança precisa ser ressignificada. Somente assim a consciência, que é a mãe, ela vai buscar na criança as memórias daí que é para ser memórias de uma pessoa hoje, uma mulher ressignificada adulta. Não mais ela vai exigir daquela criança, que a gente fala a nossa criança interior. Então a nossa criança interior é o nosso subconsciente. E sim, ele está ali dentro de nós. Então boa parte daquilo que a gente aprendeu lá, que nem eu falei, memórias uterinas também, da nossa mãe ali, de medo, de sofrimento, essa criança carrega dentro dela. E ela armazenou tudo no subconsciente. E é tudo que ela consegue dar conta. Muitas vezes a gente exige dela. Eu exigi muito da minha criança, da questão do trabalho. Porque a criança, a mãe exige demais, né? A gente exige da criança, tem que trabalhar, tem que isso. Tu vai lá na criança e a criança está dizendo, eu tô cansada. Porque a criança não está acostumada a essa carga de trabalho, às vezes, que a gente coloca sobre ela. E aonde que acontece os adoecimentos? No corpo. A criança mostra através do corpo. Por isso que às vezes vem dores, mas o burnout são problemas emocionais da mulher. Porque a gente carrega as nossas memórias estão aqui, dentro de nós, para a gente poder olhar para elas com todo amor e carinho. Não exigindo mais daquela criança, mas se colocando numa postura agora de adulta, que entende
e que acolhe essa criança. Saiba que o consciente vai ser você. Você vai ser a mãe dessa criança. Você vai se tornar a mãe dessa criança que está dentro de você e você vai dar o acolhimento, porque o que mais a criança quer é o acolhimento da mãe. E como os kahunas fazem para isso, que é o Ho'oponopono, eles para limpar essas memórias de dor e sofrimento. Mas existe também outras técnicas que vão ali na criança. A hipnose, ela vai lá, ela vai ultrapassando a barreira do consciente, ela vai lá no subconsciente e ressignifica as memórias que estão ali. Então, são ferramentas que você pode utilizar para ressignificação de memórias. Também trazer a consciência, porque a gente só consegue mudar quando a gente está consciente de algo. Como assim, Michele? Está vendo dor, sofrimentos na sua vida? Entenda isso, que é a criança que está te dando a oportunidade de mudar. Não, Michele, mas hoje eu sou adulta, que nem eu falei, todos nós somos adultos em tamanho. Mas isso eu não vou falar sobre porque a mente, o subconsciente e o consciente não estão no cérebro, né? São um campo energético da gente. Mas você guarda essas memórias aonde você aprendeu. E sempre que você quer resolver algo, é aonde que você vai pegar essas memórias da criança, porque você aprendeu a fazer aquilo ali. E o cérebro daí, ele vai por repetição. Ele já sabe como vai agir, ele já sabe também quais são os sentimentos ali. E por que que a gente tem, então, essas doenças? Para a gente ter a oportunidade de ressignificar. Por que que a gente tem emoções, muitas vezes raiva, ansiedade, tudo isso que a gente está gerando são memórias para a gente poder ressignificar. São memórias que a nossa criança está trazendo, que a gente tem que olhar para ela. Então, o Kahuna fala assim, tem o Ho'oponopono, vocês podem ir lá pesquisar na internet, tem também aqui uma meditação onde eu deixei do Ho'oponopono, são aquelas 4 fases, mas tem todo como se fosse uma oração de liberação dessas memórias de dor. Porque ali os Kahunas entendem que essas memórias é uma oportunidade de você curar elas. E que por muito tempo você não sabia dela. E você pede então para a divindade, que é o Deus, o Criador, seja aquilo que você acredita, para Ele ajudar essa criança e te ajudar também, te ajudar com essas memórias de dor e sofrimento. Uma outra ferramenta que você pode utilizar é as meditações de acolhimento à sua criança interior. Faça essas meditações de acolhimento, entenda por que você está nesse sofrimento hoje, o que a sua criança quer que você olhe ali. Quais são as frases do Ho'oponopono? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Para quem que você está dizendo isso? Para você mesma, porque por muito ali, eu sinto muito, porque eu não sabia sobre isso. Você está dizendo para essa criança que está lá em sofrimento, eu sinto muito, porque eu não sabia. Por favor, me perdoe por ter exigido tanto de você. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo. Ele está dizendo para ela, eu te amo, eu vejo você e eu sou grata. Eu sou grata porque você está me dando a oportunidade de mudar isso tudo. E quando você faz esse Ho'oponopono, que são memórias de liberação, você vai se sentindo mais leve também, porque você vai entendendo e você vai deixando com que o Pai,
Porque essa família, o Ho'oponopono entende, essa família ela precisa estar sempre unida. A mãe, que muitas vezes é a gente que só quer agir, agir. Eu tenho que fazer, eu tenho que deixar acontecer. A gente não tem esse contato com o Pai, que é o divino, na verdade. A gente quer tomar as nossas decisões baseado na criança. Só que o divino é aquele que vai te dar a verdadeira inspiração, os verdadeiros insights, vai te dar algo para que seja mais leve também no seu caminho. E você não fique naquela impulsividade, não, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que fazer desse jeito, porque tem que ser assim, porque daí tu trabalha 10, 20 horas por dia, e tu tá exigindo de quem? A mãe, que é a consciência, ela exige da criança. Então a gente tem que deixar o divino cuidar dessa criança. E essa mãe, os Kahuna falam que essa mãe, o trabalho dela é só acolher. O nosso trabalho é só acolher a nossa criança. Por isso que eu falo também que eu entendo que o nosso primeiro propósito, que a gente fica falando, mas meu Sherry, cadê o meu propósito? Não sei. Nosso primeiro propósito é nos despertar, nos acolher. Os Kahuna, eles entendem também que lá que esse daí ele fala assim, é o Ho'oponopono de identidade própria. Que antigamente eles faziam assim, né? Antes de começarem as invasões lá na terra do Havaí, lá, antes deles irem, por exemplo, havia um conflito, eles faziam Ho'oponopono. Antes de dormir, eles faziam Ho'oponopono. Eles traziam as pessoas que tiveram em conflito, eles traziam aquilo ali. Por quê? Para não gerar memórias de dor e sofrimento. Eles faziam Ho'oponopono e tudo aquilo ali ficava em paz. Lá no Havaí, muitos anos atrás, não existiam doenças, dores, sofrimento, porque tudo que vinha com algum conflito tinham talvez seja pajés ali, não entendo muito bem, e tinha os mestres ali, eles traziam as pessoas que estavam naquele conflito, faziam o Ho'oponopono, pediam para a divindade limpar aquilo ali, e eles liberavam aquelas memórias de dor e sofrimento, e não tinham aquilo ali. Por quê? Porque não ia para o corpo daí, não gerava essas memórias para dentro do corpo. Por isso que não existiam por isso que não existiam lá muitos anos atrás doenças para eles. E outra ferramenta, então, façam meditações da criança interior para que cada vez mais você, como mãe, acolha esta criança. Você não depende de outra pessoa, mas você mesma acolhe essa criança, porque essa criança, ela está gritando dentro de você, pedindo acolhimento. A meditação, ela faz isso para você entender qual é o tamanho do sofrimento dessa criança e você ter o poder de ressignificar as memórias dessa criança. Outra ferramenta é a hipnose também, onde você vai ali ressignificar os traumas, as dores, o sofrimento dessa criança que muitas vezes estão tão inconsciente, tão arregado lá dentro do nosso subconsciente, que a gente esqueceu. A hipnose, ela faz isso também. Tá fazendo todo sentido para vocês? Convido vocês, mulheres místicas, a me seguirem lá no canal do Instagram, eu sou Michele Dias, e se inscrever aqui no canal. Se inscrevam aqui e compartilhem um vídeo com mais mulheres, para que despertem isso, para que mais mulheres possam entender tudo isso e se libertar dessas dores, sofrimentos que a gente carrega, das nossas memórias de dor.